Olá, acadêmica do curso de Pedagogia da Unifaciar, de Araucária, sou a professora Alexandra, estamos aqui novamente para falar sobre a nossa disciplina de Fundamentos e Metodologia do Ensino de Ciências. Hoje, nosso assunto vai ser a BNCC e, no final desta aula, eu vou propor para que vocês façam uma atividade. Eu vou deixar disponível para vocês um modelo de plano de aula e também um acesso aos conteúdos da BNCC para que vocês possam escolher o conteúdo que vocês vão abordar nesta atividade, certo? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a BNCC e o ensino de ciências da natureza. A gente tem falado bastante aí nas últimas aulas acerca da história desse movimento que, ao longo dos anos, tem se mostrado bastante efetivo na relação entre o que acontece socialmente e o que é pensado como sistema de ensino para o ensino de ciências ao longo da nossa história. Vimos que, dependendo do que estava acontecendo, do ponto de vista do cenário mundial, assim a gente tinha uma abordagem diferenciada. Então, assim, o que nós devemos consultar para elaborar uh, o currículo, projetos e outros documentos pedagógicos que a gente precisa fazer dentro da nossa sala de aula, nosso plano de ensino, né? É, o documento que hoje norteia o ensino de ciências e o ensino de todas as disciplinas de primeiro ao quinto ano na educação infantil e no ensino médio seria a BNCC, a Base Nacional Curricular Comum. É, essa diretriz, né, esse documento, ele foi formulado em 2017, mas ele já vinha sendo pensado como documento curricular desde a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a 9394 de 1996. Essa base, ela serve para nortear os currículos dos sistemas, as redes de ensino das unidades federativas e também as propostas pedagógicas de todas as escolas públicas e privadas, da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio em todo o Brasil. Para que para que serve esse documento? Esse documento serve para que a gente tenha uma coerência dentro daquilo que é ensinado dentro das escolas, independente da região onde essa escola está. Nós sabemos que existem desigualdades regionais no ensino, no nosso sistema de ensino, inclusive na demanda, na formação de professores, nas escolas. Então, por isso, a base vai estabelecer conhecimentos, competências e habilidades, ou seja, ela é formulada a partir da pedagogia das competências, e que se espera que todos os estudantes desenvolvam ao longo da escolaridade básica, orientadas pelos princípios traçados pelas diretrizes curriculares nacionais de educação básica. A base vai se somar aos propósitos que é de tornar a educação, o sistema de educação brasileira, uma formação mais humanitária e integral para a construção de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva. Nesse sentido, a base é uma grande contribuição para pensar o nosso sistema de ensino. Essa seria então a nossa base nacional comum. Ela é organizada em três grandes blocos, né? Então, a gente tem a BNCC da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. É, os, o que vai predominar são os direitos de aprendizagem dentro da educação infantil, é, do, numa ideia que pensa o ensino de todas as disciplinas de forma espiral, né? Começa com os modelos científicos mais simples e vai se aprimorando ao longo do processo até chegar aos mais complexos. Então, eu citei para vocês da última vez o exemplo de uma criança que tem uma explicação muito básica, inicialmente, para um certo modelo explicativo científico, e que ao longo do processo vai trazendo e deixando mais complexos esses conhecimentos. No caso
da BNCC, da educação infantil, nós vamos ter como eixo norteador, ou como eixos norteadores, os campos de experiência, entendidos então como em níveis diferentes, né? Como se fossem disciplinas, mas não são disciplinas, porque na educação infantil a gente não trabalha com disciplina. Então, seriam os campos de experiência, espaço, tempo, quantidade, relações e transformações. Nesses campos de experiência vão ter os objetivos de aprendizagem. Então, por exemplo, a gente tem ali, eu estou com um documento aberto, depois vocês podem olhar, né? Porque ele está disponível para vocês. É, Quando a gente pega ali, por exemplo, essas etapas, né? E que você pensa nas experiências que tem a educação infantil, né? Os campos de experiência, eles são fundamentais para a construção desse conhecimento com a criança, entendendo que essas relações e transformações é mais difícil de a gente compreender, que o ensino de ciências ele vai se inserir na educação infantil. Então, assim, a gente pega, por exemplo, lá, estabelecer as relações de comparação entre objetos, observando as suas propriedades. Anos mais tarde, isso vai ser transformado num outro conteúdo, que daí é um conteúdo do ensino fundamental. Quando a criança tem 4 a 5 anos, a gente vai falar do ensino de ciências, do que a gente pode promover, né? Quando o objetivo é esse. Eu posso, por exemplo, pensar que você pode fazer, por exemplo, uma lista de materiais, né, com essas crianças, pensando ali em quais são a matéria que esses objetos têm, né? Qual a dureza desse material. Então, assim, os de madeira, os de plástico, enfim, esses diferentes objetos sendo classificados, né? É, e observar, então, essas mudanças desses materiais em relação às suas características fundamentais. Como eu disse para vocês, são modelos mais simples de explicação, né? E a criança vai ao longo do processo experimentando e conhecendo outras possibilidades de observar isso. A gente pode pegar também, identificar e selecionar fontes de informação para responder questões sobre a natureza e seus fenômenos de conservação. Então, nesse sentido, responder questões que são referentes a esses fenômenos da natureza, né? Como, por exemplo, brincar com o colecionismo de folhas, fazer uma coleção de folhas, por exemplo, de árvores, de plantas, e observar as diferenças entre essas folhas, né? Esse é o tipo de experiência que você pode fazer com a criança pequena. Isso com um passeio bem básico ao longo das proximidades do CEMEI, né? Ou da Escola de Educação Infantil. Já no ensino fundamental, o compromisso é com o desenvolvimento do letramento científico, que vai envolver a capacidade de compreender e interpretar o mundo natural, social e tecnológico, mas também de transformá-lo com base nos aportes teóricos e processuais da ciência. Aprender a ciência não é a finalidade última do letramento, mas sim o desenvolvimento de uma capacidade de atuação sobre o mundo importante ao exercício pleno da cidadania. Nós temos conversado bastante sobre isso, sobre a importância do desenvolvimento desse pensamento científico, para que a gente não chegue na vida adulta ainda sem compreender a linguagem científica, a linguagem do pensamento científico, né? Então, essa capacidade de compreender o mundo, interpretar o mundo natural, social e tecnológico é o que a gente tem como base para o desenvolvimento dos saberes lá do ensino fundamental. Assim, como propiciar o acesso à diversidade de conhecimentos científicos que foram produzidos ao longo da história e uma aproximação gradativa com os processos e práticas de investigação científica. Então, quando a gente propõe, por exemplo, uma investigação com os alunos, né? A partir de um conteúdo ou de um objeto de conhecimento que está lá na BNCC,
relativa a qualquer uma das ciências que compõem as ciências naturais, né? Biologia, física, química, astronomia, geociências, enfim, todas as que fazem parte desses conhecimentos que a gente trabalha lá no ensino fundamental, a gente também vai estar propiciando para que essa criança tenha um conhecimento de longo prazo a respeito da história da ciência, né? O que envolve esse conhecimento científico. Pressupõe organizar, então, situações de aprendizagem partindo de questões que sejam desafiadoras, reconhecendo a diversidade cultural e estimulem o interesse e a curiosidade científica dos alunos, possibilitem definir problemas, levantar, analisar e representar resultados, comunicar conclusões e propor intervenções. Então, assim, quando a gente está pensando lá na definição, por exemplo, de problemas, levantar, analisar e representar, o primeiro, né? Resultados, comunicar com conclusões e propor intervenções. O que isso quer dizer? Né? Que a partir do ensino fundamental, nós vamos ter, então, portanto, uma, uma demanda em relação. Desculpa, gente, perdi aqui o fio da meada. Então, a partir dessas definições da BNCC, a gente vai precisar definir os problemas que vão compor essa nossa aula, né? Nossas aulas, observando o mundo à sua volta, fazendo perguntas, analisando demandas, delineando o problema e planejando investigações. E aí, a partir disso, propor hipóteses, né, que vão definir de possibilidades de explicação para aquele fenômeno. Ao mesmo tempo, né, quando a gente vai levantar, analisar e representar esses resultados, nós precisamos planejar e realizar atividades de campo, então, experimentos, observações, leituras, visitas a ambientes virtuais ou reais, desenvolver e utilizar ferramentas, inclusive digitais, para coleta, análise e representação dos dados, imagens, diagramas, mapas, modelos, representação de sistemas, fluxogramas, mapas conceituais, simulações, aplicativos, tudo isso, gente, são gêneros que circulam dentro do pensamento científico e que a gente precisa ensinar nossas crianças a fazer a leitura. Avaliar as informações, se é uma informação válida, se é coerente, se está adequado ao problema que foi formulado, elaborar explicações ou modelos científicos para aquela explicação, associar essas explicações aos modelos da evolução histórica do conhecimento científico envolvido, selecionar e construir argumentos com base em evidências, modelos ou conhecimento científico e aprimorar seus saberes, incorporando gradualmente esses conhecimentos científicos, esse pensamento científico. Nesse sentido, pensando aí já nessa finalização, né, que a gente faz todo esse processo metodológico e daí depois vai comunicar as conclusões. Em geral, quando a gente trabalha com os conhecimentos de ciências, toda vez que a gente propõe uma atividade, é necessário que as crianças criem hipóteses para aquilo que elas estão fazendo e que no final essas hipóteses tenham sido confirmadas ou não, que elas possam ser comunicadas aos seus colegas, né, e à sua professora. Então, podemos pensar que a partir da experiência científica, a gente parte então para as hipóteses e depois para a conclusão. Isso precisa ser organizado, né? Essas informações precisam ser relatadas, que pode ser na forma oral, escrita ou multimodal, né? Ser apresentada de forma sistemática, dados e resultados da avaliação, participar de discussões de caráter científico com os colegas, professores, familiares e comunidade em geral. Agora que nós estamos vivendo um período de ensino remoto com as crianças pequenas, o que a gente percebe é que essa comunicação com as experiências que elas fazem e com as famílias é muito interessante, porque elas acabam participando de discussões de caráter científico com essas crianças pequenas.
considerar os contra-argumentos, rever os processos de investigação e conclusões, né? Então, é como se a gente passasse por todo o método científico quando a gente faz essas propostas de intervenção com as crianças, né? É, e no final propor algum tipo de intervenção em relação ao problema que foi apresentado inicialmente, né? Que seriam as conclusões. Muito bem. Então, assim, pensado a BNCC de forma mais geral e abrangente, o que eu queria ver com vocês, que eu pedi para que vocês fizessem, né? E que eu gostaria que vocês me entregassem, é um plano de aula. Vocês podem escolher o ano que vocês quiserem, pode ser na educação infantil, pode ser no ensino fundamental 1, qualquer ano, o ano que vocês desejarem, que vocês acharem mais interessante. Vocês vão selecionar um conteúdo específico dentro dos eixos, né, que a gente tem lá, matéria e energia, vida e evolução, ou matéria e energia, vida e evolução, esqueci o último eixo, mas daqui a pouquinho eu lembro. Entre os 3 eixos, vocês vão escolher um conteúdo para abordar dentro de um determinado ano. Eu vou descrever essa atividade ali no AVA e vou deixar também um exemplo de plano de aula completo para que vocês possam ter como referência, tá bem? Vocês podem consultar a BNCC, ela está disponível online. Vou deixar o link para que vocês possam acessar de forma mais tranquila e nos vemos na nossa próxima aula. Para quem está no ensino remoto, eu vou pedir que grave a apresentação do plano de aula e a experiência que pretende fazer, tá bem? Muito obrigada, até a nossa próxima aula.